Louvado seja Deus por essa noite, por essa palavra. Pode fechar os teus olhos. Louvor, obrigado pelo apoio. Agora só faz a base. Quem está nos conectado agora se prepara. Dá tempo de você preparar a tua Santa Ceia também. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Mas muito mais que ter o elemento, o pão, o suco, é você estar com o coração na mesa do Senhor. Isso é o mais importante. Então você é o responsável da revelação que vem, reter e fazer ela uma mudança na tua vida, algo que possa te trazer coisas maravilhosas, poder de cura, de perdão, de libertação, de reconciliação, de restauração, de ressurreição, multiplicação. Todos os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, sejam ativados na tua vida e na minha vida, em todos que acompanham essa mensagem, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai querido e amado, nós apresentamos essa mensagem, mas antes de tudo a nossa vida, porque o alvo, Pai, da Tua palavra tem que ser o meu coração e o coração dos meus irmãos que acompanham essa mensagem juntos. Senhor, nada que nós, na nossa limitação, da nossa natureza, da força ainda que há em nós do pecado, nada disso vem impedir aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma a frente, toma a direção, nos conduz em toda a revelação, e que Jesus seja exaltado, assim como o Pai Celestial seja exaltado. Escreve em nossas vidas as palavras eternas, traz os confrontos necessários para as mudanças radicais que nos levarão a novos níveis de intimidade com o Senhor. Que o velho homem e a velha mulher sejam confrontados, que as vestes inadequadas pelas nossas palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes e coisas secretas do nosso coração sejam tirados, e as vestes de filhos e filhas adequadas à mesa que o Senhor preparou para que possamos nos assentar. Eu apresento a minha vida, os meus irmãos que trabalham nessa casa, todos que fazem, Deus, nesse momento, o ofício, o ministério, sejam abençoados com o perdão, com a Tua graça, com a Tua capacitação, que a mão que está no arado seja santificada, e nada de nós, a nossa digital, venha impedir ou dar legalidade para o inimigo. Cobre com o sangue de Jesus as nossas vidas, esse ambiente, e todas as casas e ambientes onde essa mensagem é ministrada. Sela, Senhor, este tempo aqui, essa atmosfera. Enquanto estamos, Pai, recebendo do alimento, que todas as nossas questões sejam apresentadas diante da Tua presença, que as lutas sejam vencidas pelo Teu poder, que as angústias, ameaças, os medos, os anseios sejam cancelados, que a sentença do nosso favor, da libertação, da cura, dos milagres, dos mistérios do Senhor sejam enviados, que os Teus anjos operem poderosamente dentro e fora. Apesar a despeito de nós, quando o Senhor se levanta, ninguém pode resistir. Então, Pai, nós pedimos, se levanta para nos guiar, que a Tua palavra seja o alimento, a direção e a luz, a rocha, o poder e a espada que abre novas dimensões, e que o Senhor possa operar de uma forma profunda em cada coração aqui. Assim nós Te agradecemos. Toda obra maligna seja cancelada, todo o levante satânico seja cancelado, toda palavra de maldição e condenação nós desligamos agora das nossas vidas, deste lugar, deste prédio, desse altar, dos lares que estão conectados, da nossa família e extensão, seja cancelado agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno seja repreendido e expulso para onde Jesus determinar, para o abismo, que seja enviado para fora todo peso e toda obra que foi conectada neste ambiente, no mundo espiritual, virtual, natural, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, abre os céus e fala conosco, abre o nosso coração com Tua graça, e nos convém, da onde nós estamos e onde o Senhor quer nos levar. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, pode aplaudir o Senhor e ligar na terra. Lucas 22:14, por favor. Livro de Lucas 22:14. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 22, verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo:
Isto é meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Até aí. É aqui nesse momento que nós acompanhamos, nós vemos uma cerimônia, onde hoje os cristãos participam do pão, do suco, com o objetivo de relembrar o sacrifício de Cristo. Aqui nós podemos experimentar o renovo nas nossas forças, renovar o nosso compromisso com Ele, na causa do Evangelho. É uma das duas ordenanças instituídas por Jesus, que devem ser observadas pela igreja até que Ele venha. Essa prática, a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, é falada a Ceia do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 20, também é conhecida como comunhão, mesa do Senhor, ou Eucaristia, que é a ação de graças. A instituição da Santa Ceia se deu na noite anterior à morte de Jesus, na refeição conhecida como última ceia. E quando Jesus disse: este é meu corpo, este é meu sangue, Ele fez algo completamente novo. E o que significa isso para nós? Alguns acreditam que o pão e o suco tornam-se o próprio sangue, o próprio corpo, quando as palavras são proferidas pelo sacerdote. Essa é uma doutrina que os católicos acreditam, que é conhecida como transubstanciação, onde os elementos são mudados espiritualmente. Só que outros acreditam que a presença de Cristo está nos elementos, embora estes não se transformem realmente no corpo e no sangue de Jesus. Essa posição considerada como consubstanciação, que os luteranos defendem. Só que há uma outra posição que considera como ponto de vista memorial ou simbólico do corpo e do sangue de Cristo. A ceia é uma cerimônia em memória da obra completa de Cristo, onde essa ocasião em que o povo de Deus garante a sua unidade um com os outros e a sua fidelidade a Cristo. Essa é uma visão defendida pelo reformista suíço Eurico Zwinglio. Mas tem uma quarta posição que aborda de ponto de vista dinâmico, que considera a presença dinâmica do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está na dinâmica espiritualmente da Santa Ceia, através do Espírito de Deus. Calvino defende essa visão. A Santa Ceia é uma ocasião de lembrança e comunhão, momento de gratidão e de louvor. A Santa Ceia é uma oportunidade de revigoramento e comunhão, alimento e fortalecimento. A Santa Ceia é uma janela de renovação de expectativas, autoavaliação e redefinição. Jesus disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A aliança fala de reciprocidade e enfatiza relacionamento. E o que nós estamos vivendo? Alianças fragilizadas, alianças que não são consistentes, alianças que não estão durando. Uma das verdades teológicas mais importantes da Bíblia é o conceito de aliança entre Deus e o seu povo. Ao fazer uma aliança com Abraão, Deus prometeu abençoar os seus descendentes e fazer deles o seu povo especial. Abraão deveria permanecer fiel a Deus e ser um canal pelo qual as bênçãos divinas fluiriam para o restante do mundo. Muito antes de Abraão, Deus fez uma aliança com Noé. E essa aliança tem 3 princípios importantes. Todas as alianças divinas originam-se em Deus. Gênesis 9:9, eis que estabeleço minha aliança convosco, com a vossa descendência. 2, todas as alianças divinas são eternas. Gênesis 9:16, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna, entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. 3, toda aliança divina é marcada por um sinal visível. Nós lemos isso em diversos momentos. Qual foi a aliança de Jacó? Ele foi marcado na coxa, quando ele lutava com o anjo. E esse sinal visível marcava que ele tinha uma experiência com Deus. Já no caso da primeira aliança mencionada, de forma tão explícita, que é a aliança que Deus fez com Noé, o arco da aliança que ele colocou na nuvem, é um sinal para a terra, um sinal para nós. E o que muda? O que tem dentro de um pacto? Dentro de um pacto, dentro de uma nova aliança, dentro de um cálice, dentro de um acordo, existem pessoas, propósitos com deveres e direitos. Eu tenho que fundamentar um pouco mais sobre a aliança, para que estruturas sejam confrontadas e alicerces sejam removidos, e seja estabelecido um verdadeiro fundamento. Quem está comigo, diga amém.
Quando os propósitos são distorcidos, quando os propósitos são corrompidos, quando os propósitos de uma aliança são desonrados, a aliança enfraquece. Provas que são necessárias para forjar, para qualificar o propósito de Deus numa aliança entre pessoas, nas nossas vidas, muitas vezes revelam a fragilidade da essência que nós dizemos que temos uma aliança. Exemplo, relações familiares, matrimônios, ministérios, amizades, se desfazem como uma das partes permite se enganar pela astúcia do diabo. Eu me lembro lá atrás, numa situação de um rapaz que veio de fora do estado do Rio Grande do Sul para orar com uma irmã nossa. E quando ele veio falar comigo como pastor dessa irmã que a gente cuidava, ele falou, não, eu estou aqui porque eu creio, a gente vai casar e não sei o quê. Aquele discurso que o cara estava convicto, pô, homem de Deus, guerreiro, veio aqui e pagou um preço. Na primeira dificuldade, já me ligou, pô, pastor, sabe uma coisa? Eu acho que não é bem assim e tudo mais. Ou seja, tudo bem, não é, porque o tempo de conhecimento, tempo de um namoro, até para você conhecer se é ou não é. Mas a pessoa que está convicta de uma aliança, a luta é o que prova a verdade dessa aliança. Por que Deus estabeleceu a aliança no céu? Para quando vir as chuvas, as tempestades, Ele veja o arco e lembre a aliança que Ele fez com Noé, que jamais a terra vai ser destruída de novo pelo dilúvio. Quando nós nos deparamos com acordos e não pactos, pacto é muito mais forte, um acordo, onde a conveniência é o que rege, é certo que a gente vai se decepcionar com pessoas que passaram pelas nossas vidas. Esses dias eu estava falando com um homem muito sábio, e eu falei, sabe uma coisa? A liderança de uma igreja, ela é muito solitária. Eu não falo isso com um discurso de dodói, não. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas passam por uma igreja. Nós estamos aqui servindo, atendendo, ajudando, acreditando, dando ministério, dando cajado, reconhecendo chamada. E às vezes, numa dificuldade, não quero mais, não conta comigo. É esse tipo de aliança que Jesus fez com a gente aqui? É esse tipo de aliança que o marido olha para a mulher e fala assim, já não quero mais, porque talvez uma primeira TPM já não quero mais? Ou que uma noite não dormiu muito bem, que teve uma dificuldade, já no dia seguinte continua esse bode? Qual tipo de aliança nós estamos vivendo? Eu fui formado numa aliança, mas é um outro tempo, desculpa, os princípios são imutáveis, é a Bíblia, a visão que a gente tem, é a caminhada, e muito eu fui provado na minha aliança com meu pastor. Muito eu fui provado na minha aliança com a minha esposa. E ela comigo, certo? Mas o que está dentro dessa aliança? Qual é a intencionalidade? É o custo que custar, estamos juntos. Só que os objetivos diferentes, ainda que são velados, é certo que a luz vai mostrar. Nós vemos isso. Caim, o 03 da Bíblia, provável 03. Deus falou, Caim, você vai ser aceito, mas você está irado porque a oferta do teu irmão foi aceita, a tua não. Você sabe que o pecado jaz aí na frente do teu coração, na tua porta, aí cabe a você dominar. O que ele fez? Matou o irmão. Quando nós vemos o próprio Ló, sobrinho de Abraão, sai junto com o tio ajuda, vamos lá, capacita. Jó começou a ser honrado porque Abraão era abençoado por Deus. E um belo dia, o rebanho dos dois cresceu e prosperou. Eles vão para uma região das campinas de Sodoma e Gomorra, e eram bonitas e férteis. Sabe que Abraão, o tio, o chamado por Deus, aquele que carregava o mistério do Altíssimo com ele, falou, escolhe, Ló. Deu a oportunidade de escolha, a honra da escolha para o sobrinho. Ele escolheu o que era melhor. Abraão foi habitar porque ele sabia que o mistério estava com ele. Esaú desonrou a aliança que tinha com seus pais, vendeu sua primogenitura. Coré, Abirão e Datã, os príncipes que andavam junto com Moisés, questionaram, porque Moisés tinha suas limitações, questionaram, e quando foram provados na sua aliança, mostraram rebeldes. Quando nós vemos o próprio Balaão, que seria um profeta, mas foi usado para amaldiçoar e caiu do cavalo. O próprio Acã, que era um guerreiro de Josué, não toma nada de Jericó. Ele viu uma capa babilônica e botou lá muitos tesouros e guardou, e trouxe maldição, porque foi infiel na sua aliança.
Hofni e Finéias, sacerdotes, filhos de Eli, da ordem de Arão, também morreram porque não foram fiéis à sua aliança. Saul não foi fiel à sua aliança a Deus antes de tudo, a Samuel como profeta. Adonias, Absalão, filhos de Davi, não honraram Davi. Você vê Sambalat e Tobias, que poderiam estar ajudando Israel na reconstrução dos muros, foram infiéis. Você vê Judas Iscariotes, que traiu o próprio Pedro. Só que lá na frente Pedro é restaurado. Quando Jesus aparece para ele e só pergunta, você me ama? Jesus foi no ponto da aliança, porque ele tinha uma chamada e era dos íntimos. Claro que eu amo, e o Senhor restaurou o ministério de Pedro. Quando confrontado, se rendeu. Só que nós vemos no Novo Testamento, na igreja primitiva, Ananias e Safira, Elimas, Diótrefes e outros homens que mostraram o que havia dentro do seu coração, numa aliança que eles achavam que estavam vivendo. Aliança no termo hebraico fala de acordo, de compromisso. Entre homens, quando há um tratado, uma associação, uma amizade. Entre reis e súditos, onde há uma constituição e uma ordenança. Entre um casal, quando se fala no casamento, uma aliança. Entre Deus e o homem, uma ordenação divina com sinais e promessas. Nessa aliança, nessa primeira aliança que vemos biblicamente falando exposta em Noé, a promessa era que nunca mais a humanidade seria destruída. Havia uma aliança da parte de Deus. Você tem noção que é isso? Eu quero que você olhe para esse cálice da nova aliança proposta no sangue de Jesus. Todas as alianças bíblicas eram solenemente instituídas pelo derramamento de sangue de um ou de mais animais. E a importância disso está refletida na expressão idiomática hebraica, cortar uma aliança ou fazer uma aliança na circuncisão. Foi feita uma aliança. Circuncida o meu coração, Senhor, espiritualmente dizendo que eu não presto mais para o pecado, para o mundo, que eu quero levar uma verdadeira vida contigo. Minha aliança não é com o ministério, com o apóstolo, minha aliança de tudo é com Deus, conversando com a pessoa sobre assuntos e tudo mais. Poxa, tem uma situação, eu falo, não é que o que eu vou dizer para o pastor, o que eu vou dizer para Jesus, se ele volta hoje. As pessoas não se deram conta dessa nova aliança proposta no sangue, e acham apenas que é um rito, e acham apenas que é uma liturgia do primeiro domingo de cada mês na igreja. Por isso que precisamos atender o que Jesus fala aqui nesse texto. A ratificação através do sangue das alianças antigas prefigurava a nova aliança no sangue de Lucas 22:20, que nós lemos, um sinal, um selo da redenção definitiva e eterna de todos os povos. Uma aliança no sentido bíblico implica acordo, abrange todo o ser do indivíduo. Quando você fala que eu tenho uma aliança com o Senhor, não é só uma aliança financeira. Esse é o problema de pessoas que não têm Jesus como Senhor ainda. É só meu Salvador. Eu gosto da filosofia cristã, eu gosto da Bíblia, é uma boa inspiração, é um bom momento para eu me relacionar com o sagrado. Mas e o senhorio? É a soberania do Senhor. E quando tudo não vai bem, Ele continua sendo teu Deus, Senhor de todas as coisas. Pessoas que têm uma mente natural, uma vida carnal, se relacionam ao ponto de conveniências, não querem um ponto de sacrifício. E a aliança no Novo Testamento, essa aliança que ele propõe é de sacrifício. Envolve cruz, responsabilidade, entrega, renúncia, santidade. Quem está comigo? No pacto entre Deus e o seu povo, é que sendo o Senhor um santo Deus, onisciente, todo-poderoso, consciente ainda de fazer aliança com um homem fraco, pecador e imperfeito. Olha a beleza. Ele faz uma aliança comigo e com você, sabendo que somos falhos. Mas a condição de sermos falhos não é uma permissão para permanecer falho. Tem que gerar em nós uma indignação para crescer. Por que nós usamos a aliança? Para lembrar que tem um pacto eterno com o nosso cônjuge, que deve ser honrado. Gênesis 9:14, sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará na nuvem, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna, entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Quando o Senhor enxerga o arco-íris, ele se lembra de Noé. Isso não é lindo? Aliança entre amigos.
Uma aliança entre amigos pode ser mais forte até que a própria morte. Biblicamente eu te provo. Davi, quando é consolidado como rei de Israel, na plenitude do seu governo, acorda de manhã e diz aos seus servos: sobrou alguém da casa de Saul para que eu haja com misericórdia? Seus servos dizem: sim, existe um rapaz chamado Mefibosete, que é filho de Jonatas, que no tempo que os filisteus entraram em guerra e foram matar Saul e Jonatas, uma das servas escondeu Mefibosete e saiu correndo. Só que ao correr da matança, ele caiu e se tornou aleijado, coxo de ambas as pernas. Ele é refugiado num lugar onde ninguém mais a palavra habita, Lodebar, lugar de esquecimento, um lugar de desprezo. Davi fica sabendo e manda uma comitiva buscar Mefibosete. Mefibosete chega no palácio de Davi e ele diz assim: quem sou eu para o próprio rei querer falar com um cão morto? Só que Davi não viu Mefibosete, Davi viu Jonatas. E ao olhar Jonatas, e o amor que ele tinha pelo melhor amigo dele, e as alianças que ele fez com Jonatas, ele suscita essas alianças e diz assim: Mefibosete, tudo que era parte do teu pai, do reino de Saul, você vai ser restituído nas suas terras, e toda a providência vai vir sobre você, e todos os dias você vai comer na minha mesa. Quando há uma aliança e há uma mesa, os erros, os pecados, as falhas são perdoados. Mefibosete, com a sua vergonha de ser coxo, ser aleijado na mesa, ele estava igual com os filhos. Isso tipifica muito o que Deus faz conosco. Ele olha para nós e viu o que ele fez na cruz. Ele não olha você, todo capenga e cheio de seus problemas. Ele olha uma marca do sangue na tua vida. Ele lembra o que o filho amado fez, e você tem acesso como um filho, e ele agora é o teu pai. E todos os dias ele quer ter uma mesa contigo de comunhão. Quando você abre o teu coração e no nome de Jesus você chega na presença dele, mas deve chegar com confiança, sabendo que há um altar de misericórdia no tempo oportuno que é hoje, para você poder levantar desse cálice e tomar desse cálice da nova aliança que foi estabelecida para todos sempre. Quer aplaudir, pode até aplaudir o Senhor, meu irmão. Só que a nova aliança precisa de uma nova disposição e de um novo coração. Novo coração. Eu já tomei a Santa Ceia muitas vezes errado, não tinha instrução bíblica, não tinha uma palavra sobre isso. Eu só sabia na igreja que eu congregava, de sábado de manhã, que quem não é batizado não pode tomar Santa Ceia. Mas meu coração já era desesperadamente do Senhor. Quem sou eu para dizer que sim ou não? O certo é que a pessoa saiba o que está fazendo, que se julgue, se avalie, e assim tome do pão, coma do pão e tome do cálice, sabendo que está fazendo menção do corpo e do sangue de Jesus. Me lembro que eu estava eu e minha mãe numa Santa Ceia, e a gente não era batizado, mas mãe, acho que não pode tomar. Eu e minha mãe brigando na Santa Ceia, e o obreiro me constrangendo. Como deve permanecer uma aliança? Internamente protegida. A parte interna de uma aliança, já falei muitas vezes, mas é tão importante eu falar sobre aliança aqui nesse tempo, nessa estação, para muitas pessoas que ouvem essa mensagem, porque as alianças hoje são alianças de conveniências, são alianças momentâneas, são alianças apenas passageiras, não são alianças que permanecem. Como eu vejo isso? Nível de honra. Se eu tenho uma aliança com a casa do meu pai, se eu tenho uma aliança com a casa do meu pastor, se eu tenho uma aliança com a casa de um liderado, eu vou sempre fazer uma menção em amor. Sempre vou tratar com honra, sempre vou considerar a história, não um dia. Semana passada nós estávamos lá no aniversário do apóstolo Rina, foi muito legal, uma homenagem muito querida de 50 anos. E sabe o que foi tratado? Toda a história desde o início. E ao olhar a história, não foi que a gente ficou idolatrando e paparicando, não. É para saber tudo o que Deus fez. Eu tenho uma foto na minha mesa aqui do escritório, que eu lembro do primeiro dia que eu entrei no apartamento e vi naquele apartamento da Domingos Martins, um lugar para começar uma célula. Nem existia nada, não tinha nada. Eu estava vindo alugar um apartamento para morar. E ao lembrar daquele apartamento que tinha aquele bendito sofá branco que a gente já cobriu, e agora ele já é marrom, está ali na sala do ensino, eu lembro de toda a minha história. Para mim é um memorial. Você deve desenvolver memoriais na sua vida de onde você começou. Me lembro de muitas coisas que eu vivi, de quantas coisas eu chorei, de quantas coisas eu passei, para fazer a devida honra, a mencionar a minha história e considerar o que Deus fez, e a cada Santa Ceia ter gratidão naquilo que eu estou vivendo. Quem está comigo? Sabe quando você vai, ontem a gente foi num restaurante, chamava Nono Mio, e a gente sentou na frente de uma parede que era foto de vários nonos. Quem sabe que é nono aqui, né? Avô em italiano. E eu fiquei olhando para algumas fotos, são fotos reais.
E aqueles homens e mulheres idosos, com todas as marcas de uma vida, meu sogro estava com a gente aqui, começou a falar o que eles viveram quando chegaram. Eles chegaram na região de Santa Catarina, do Rio dos Cedros, e os alemães davam os campos bons ali de Blumenau para os alemães. Para os italianos eles davam os montes, que em cima eram os índios, que atacavam, enquanto eles estavam desbravando para tentar começar com palmito, com plantar, eles eram atacados pelos índios, e os índios roubavam tudo que eles produziam. Foi muita dificuldade, muita luta, a gente nem tem noção que eles viveram. Quando você faz uma viagem aqui, uma excursão na própria região de Bento Gonçalves, você começa a entender a história, morar dentro de uma árvore. Hoje você fala, mas os gringos são assim, são assados. Mas sofreram demais, chegaram com uma promessa. Não tinham nada para viver. Então a gente tem que fazer a menção bíblica também do que aconteceu com Jesus, para hoje a gente estar aqui falando do evangelho livremente. Aliás, esse evangelho vai começar uma perseguição. Já está começando uma perseguição, e eu quero anunciar para você, que ser cristão vai ser um ato de amor e de heroísmo, cada vez mais. Vai ser uma convicção, você se posicionar como um cristão que acredita na Bíblia. Você vai ser constrangido, vai ser perseguido. Isso já é esperado, porque é uma profecia sobre isso. Quem vai permanecer na aliança? Quem vai permanecer? Como deve permanecer uma aliança? O que importa de uma aliança é que está dentro. É aquilo que valida um pacto. Nesse cálice, desse sangue derramado, validava um pacto. Apesar de ser um simbolismo de um sangue que ser derramado numa cruz, em toda a extensão dos últimos momentos de Jesus, desde o constrangimento no Jardim das Oliveiras, na sequência, quando ele vai para a casa de Anás e de Caifás, e depois ele fica detido na fortaleza de Antônia, onde ele é surrado pela tropa romana, pelos centuriões, e logo depois apresentado a Pôncio Pilatos, toda essa trajetória é de muito sangue. E ao ser levantado naquela cruz, o seu sangue expirou, até virar água. Cutuca lá para ver se sobrou saiu água, e foi verdadeiramente, o soldado romano falou, ele era o filho de Deus. Tudo isso que está sendo consumado tem um sentido para a minha vida e para a sua vida diariamente. Então qual o tipo de cálice que nós estamos tomando? De uma nova aliança ou um cálice de conveniências? Um cálice que nós estaremos dispostos. Deixa eu te falar dos discípulos que estavam com Jesus nessa mesa. Imagina, Jesus, por ti eu morrerei. Está falando Pedro. Os filhos do trovão, Tiago e João. Podemos sentar um à direita ou à esquerda? Falou, isso você não compete. Podeis beber do meu cálice? Podemos. Eles nem imaginavam que ia ser. Quem se lembra aqui quando ficou noivo? Quem é noivo, quem não for noivo vai ficar noivo em nome de Jesus. Aparentemente um vínculo invisível, só que com um propósito eterno. Aparentemente é simplesmente um cálice que você vai tomar daqui a pouco. Mas parece que não entende, é só o suco. Ah tá, Jesus morreu por mim. É muito mais que isso. É a vida proposta dentro dessa atitude da entrega de Jesus. É uma vida proposta que vai mudar a tua mente. É uma vida proposta que tem que mudar o teu coração. Tem pessoas que estão com o coração de pedra aqui, mas eu espero e profetizo e decreto como servo do Senhor, ao tomar da Santa Ceia, algo novo aconteça no teu coração. Muitas vezes eu achava só que era um pãozinho e um suquinho de uva. Depois eu comecei a entender o que Ele fez por mim. Numa aliança esconde um desafio: permanecer unido até o fim. As alianças hoje estão sendo provadas. Alianças ministeriais, aliança dentro de uma família, aliança num casamento, aliança numa academia que o cara frequenta, uma aliança num trabalho que ele tem. Estava conversando uma vez com o dono de um restaurante, falou, cara, você não acredita, minha melhor cozinheira aqui, a que faz aquele feijão maravilhoso que você gosta, veio o pessoal de Teresina, ficou uma semana inteira aqui rodando e procurando, ficaram almoçando aqui, esperaram ela sair, fizeram uma proposta, ela foi morar em Teresina, montaram um restaurante para levar, porque ela fazia o bendito feijão imbatível. Me lembro uma vez um amigo meu, pastor, que recebeu um gringo de fora, deu todo atendimento, a babá dele falava inglês, ajudando para esse cara que veio de fora, para tentar ajudar, para encontrar uma casa e tudo mais. O cara dentro da casa desse meu amigo, fez uma proposta para a babá dos filhos dele, quer trabalhar comigo nas costas do meu amigo. Olha o nível. As pessoas não se respeitam, as pessoas não têm mais o temor de manter uma aliança viva.
A forma de uma aliança é circular, porque não tem princípio, não tem fim, não há ponto inicial, não há ponto final, porque toda aliança fala de eternidade. Nós estamos juntos. Só que agora, esse termo ficou um jargão tão sujo, tão batido, tão esgotado. Não existe estamos juntos, não tem mais isso. Nós estamos enquanto houver uma conveniência, enquanto você for interessante. Hoje em dia, muitas pessoas querem relacionamentos de consumidor. Eu consumo o que a igreja pode me dar. Eu consumo o que esse pastor pode me ajudar. Eu consumo o que esse líder de célula e essa reunião pode me ajudar. Não tem aliança, não tem aquela convicção. Não é todos. Mas onde está a nossa história? Quando Jesus fala, uma nova aliança eu proponho, fala de levar a sério, de ter dias difíceis, de ter tempestades, de ter situações, mas não é um trato, não é um acordo, é um pacto, vai permanecer. Tempestade fortalece um verdadeiro vínculo, há uma promessa, Ele é meu Deus, eu sou filho dEle, ainda que o exterior se corrompa, contudo o interior não. Como cristão nós somos expostos a muitos combates, mas por dentro o Espírito Santo nos fortalece. Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Aliança eterna na cruz, por fora ferida, desprezada, desfigurada, só que por dentro viva. O que tem que haver dentro de uma aliança então, pastor? Independente do campo de aliança, a sua verdade e a sua lealdade. No seu trabalho, seja verdadeiro e seja leal. Eu estou aqui só para o mercado me reconhecer. Cara, você envergonha. Porque claro que naturalmente o mercado vai reconhecer quem trabalha com excelência. Não tem nenhum problema se a estação acabou, tudo mais. Mas enquanto essa aliança, exemplo, profissional durar, seja fiel, seja íntegro. Dentro de um ministério, dentro de amizades, a pessoa muda os amigos, já começa, é só, onde é que está a verdade? Eu falo de verdades, de fundamento. A aliança permanece, independente de erro, independente de mudança geográfica, independente do tempo. Só tem uma coisa que uma aliança não sobrevive: falta de reciprocidade. Onde está a reciprocidade das alianças? Uma nova aliança, que Jesus diz, ele fala de um nível mais elevado de compromisso. Desse acordo, dessa união. Eu pertenço a Ele, Ele me pertence. Essa reciprocidade que significa, não tem uma barreira entre nós. A aliança também traz promessas. Quando um casal aqui fica noivo ou se casa, eu declaro com essa aliança o meu compromisso para contigo, de te amar, de te respeitar, de ser fiel, ser teu companheiro, na saúde, na doença, na abundância, na escassez, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Esse compromisso é algo que Jesus está dentro. É algo que a gente mostra para todos, mas principalmente o que representa para mim. O fato é que existe uma manutenção de uma aliança. Considerar a importância, a necessidade de limpeza, por dentro e por fora. Naquela noite, reunido com os discípulos, ele fala, uma nova aliança eu proponho. Ele sobe o nível, uma nova aliança, no meu sangue. Uma nova aliança, quando a gente conhece a essência do Pai, pela vida e pela obra de Jesus, quando a gente se desperta como filho, e se rende de todo o nosso ser, eu passo a amar ao Senhor depois que eu conheço. É interessante que Deus, Ele começa a fazer uma obra nas nossas vidas, nos chama a atenção para você começar a amá-lo. Fala, cara, Ele fez isso comigo, eu não acredito, eu quero servir esse Deus, porque se eu me esforçar um ano, só na minha condição natural, você não vai se converter. Mas a gente já passa a se render quando sabe que não existe algo maior e melhor que Ele. Quando você talvez tenha que ver todas as suas fontes que você confiava se esgotando. Muitas vezes até as decepções com as pessoas, decepções com as estruturas que você atribuía confiança, para você entender que é só Ele. Eu passo a saber quem Ele é para mim, quando eu me rendo, sabendo o que Ele pode fazer. E é isso, é a nossa prova de amor, que se Deus responder ou não a um pedido, Ele é Deus. Eu confio nele. Se Ele não fizer o que eu espero, por conhecê-lo, eu sei que ainda Ele tem o melhor para mim. E isso é a humildade necessária de uma aliança. As pessoas entram numa aliança, eu dou muito assim o desenho de um casamento.
O marido espera que a esposa seja uma reprodução da sua mãe, inconscientemente. A esposa espera do marido que ele seja a reprodução do seu pai. Quando esses desenhos são bons, mas quando esses desenhos são desenhos disfuncionais, trazem o peso e a dívida dessas relações. Como a pessoa teve uma má relação com o pai, ela projeta no marido tudo que ela não teve com o pai. Como a pessoa tem uma relação toda complicada com a mãe, ele projeta numa esposa algo que ela não conseguiu ser atendido. Algo muito profundo. E aí vem a decepção do casal. Mas eu fiz uma aliança. E Jesus estava com a gente naquele dia no altar. Então eu quero me abrir para uma mudança. Eu quero me abrir para uma reconstrução. Quem está comigo? Eu falo para as pessoas que desejam hoje começar uma nova aliança com o Senhor. E o porquê da aliança? O próprio livro de Jeremias fala sobre esse assunto. Jeremias 31 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel. Naquele tempo da restauração, no tempo da reconciliação. Eles serão meu povo, assim diz o Senhor, e o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. E eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Todos nós, em algum campo, vivemos essa palavra. Deus deseja um povo para si, queridos, um povo chamado pelo seu nome. E Ele tem planos para esse povo. Dar identidade, dar um destino, porque Ele ama. O seu amor fala de um futuro abençoado, de um desenho de plenitude, do seu poder agindo. E aí Jeremias 31:4 fala: ainda te edificarei, ainda serás adornada, ainda plantará vinhas. Cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores e dizei: salva, Senhor, teu povo, o restante de Israel. O próprio amor do Senhor fala de intervenção aos seus filhos. Nesse mesmo tempo de cativeiro e de dificuldade, o capítulo 31, verso 8 diz assim: eu os trarei da terra do norte, congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, e as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei e guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto que não tropeçarão, porque eu sou o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Todo esse amor, quando nós vemos a história de Deus com o seu povo, fala de etapas da nossa vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldade, de deserto, de decepções, de tristezas. Mas eu tive que me apoiar, queridos, abrindo um parênteses rápido aqui. No início da pandemia, que foi uma grande crise que todos nós vivemos, eu tive que me apoiar no desenho do relacionamento de Deus com o seu povo. Foi isso que me sustentou na crise. Com todas as palavras que foram liberadas aqui. O que me sustentou na crise foi ver textos como esse, que Deus é fiel ao seu povo. Que Deus conduziu o seu povo em grandes dificuldades. Hoje é uma noite e que nós vamos celebrar uma nova aliança. E uma nova aliança que resiste às dificuldades de um deserto. Uma nova aliança que mesmo em tempestades propõe um caminho diferente. Uma nova aliança que mesmo que um cansaço garante um renovo. Uma nova aliança que com grandes dificuldades e decepções te traz uma paz interior que ninguém pode te dar. É uma nova aliança que você olha para aquele que fez a promessa. A própria entrega da vida. Muitas vezes um filho fica mal educado e ele não valoriza os pais que tem. Reclama da comida da mãe, o pai não me compreende até o dia que ele se torna pai. Ele fala: meu Deus, como eu entendo meu pai. Eu reclamava, queridos, da comida da minha mãe, que ela deixava queimar a casquinha da lasanha. Nunca mais eu comi a lasanha que ela fez. Hoje eu me lembro e me dá saudade, eu sou grato por tudo que ela fez por mim. Algumas pessoas estão ingratas com Deus, porque não estão mais vivendo o que esperavam, ou por situações que você não vê a mudança da tua história. Quem disse que a mudança de uma história é do dia para a noite ou de um ano para o outro? É uma jornada, é um convite de uma grande maratona, de anos e anos. E aí você começa a avaliar onde você estava e onde você está hoje. Eu posso dar um panorama de muitos aqui que eu acompanho. Eu não vi nenhum retroceder daqueles que foram fiéis a Deus, porque Ele honra a sua aliança. Pode aplaudir o Senhor. O futuro que Deus garante é muito melhor que a nossa atual circunstância, sempre foi. Quando a pandemia veio, fechou tudo, e todos nós, eu dou exemplo que foi muito recente. Há um ano atrás nós não tínhamos uma igreja como essa.
livre. É até constrangedor, às vezes, você entrar num lugar que não tem máscara. Quantas vezes a gente quis dar um abraço numa pessoa e não pôde? Eu falo de um passado recente, que nós experimentamos o poder de Deus. As academias fechando, o comércio fechando, o que vai ser da nossa vida? Pregando para celular meses e meses. O João Rolim me mandou até uma foto um dia, que eu estava na frente do celular, e depois ele conseguiu tirar uma foto que eu estava ali, agachado, orando. Eu guardo essa foto como algo muito especial para mim. Porque ali fala também da aliança que eu tenho com o Senhor. Que Ele pode contar comigo quando tudo estiver difícil. Porque muitos partem e se desligam quando o tempo não é favorável, mas na dificuldade é a hora dos bons guerreiros. Quando Jesus dá aquele discurso duro em João capítulo 6, vocês não têm parte comigo se não beber do meu sangue e não comer da minha carne. Os que acompanhavam Jesus foram embora. E ele olha só para os discípulos e fala, e vocês? E Pedro fala, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque eles eram provados numa aliança. Provados na tempestade. Provados na perseguição. Provados nos constrangimentos religiosos. Quem está comigo? Ser cristão verdadeiro, meu irmão, é dizer não quando todo mundo diz sim. Ser cristão verdadeiro é você, como eu um dia fui numa convenção de vendas, todo mundo enchendo a cara e adulterando, você fala, não cara, estou fora. Ah, o que é? Vai dizer que você sou. Ah, você não é, esse aí é o santo. Ah, esse aí não pode, esse aí não mexe com essas coisas. Não mexo. Eu mexo com as coisas do céu. A nova aliança fortalece para um fim que Deus desejou. Nós vamos ser avaliados e julgados não pelo início. Nós seremos julgados e avaliados como nós vamos terminar. E essa é uma noite de manutenção da nossa aliança. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, entendendo que essa nova aliança supera todas as demais. Ah, mas eu não quero ser crente. Não tem problema, você não quer ser crente, não quer ser evangélico, você é cristão, você quer caminhar com Jesus, quer andar numa nova aliança, essa é a chamada. Quer caminhar debaixo desse alinhamento da obra da cruz, a obediência profunda, sincera, quando a gente conhece o nosso Criador, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A nova aliança, na verdade, é perdão e poder. Eu perdoo e eu libero meu poder. Eu perdoo e eu libero meu poder. Vós que sois cansados e oprimidos, eu perdoo e eu libero meu poder. Você que chegou aqui falido, destruído, cheio de pecado, eu te perdoo e eu libero meu poder. O sangue é isso, é o poder e o perdão do Senhor nas nossas vidas. Para qualquer pessoa, não importa se você anda com Deus há 50 anos, se está capenga, ou se você chegou até aqui de pecado pela primeira vez na tua vida, o Senhor perdoa e libera o seu poder. O Senhor perdoa e libera o seu poder. O Senhor perdoa e libera o seu poder. Você que está passando uma luta, Ele te perdoa e libera o seu poder. Você que está enfrentando uma batalha na sua mente, Deus te perdoa e libera o seu poder. Você que jogou fora do lixo tua aliança, Ele te perdoa e libera o seu poder. Fica de pé. Pode subir, louvor. A maior aliança de todas, Jesus, o Filho. Tudo que nós precisamos está nessa aliança. Ela faz a diferença. Mais que ter, a questão é como nós estamos usando a nossa aliança também. Muitos aqui têm aliança, mas como é que está usando a aliança? Como você se posiciona? Será que tem coisas que estão manchando a tua aliança? Coisas que têm profanado essa aliança na tua vida? Pecados não confessados, sejam pensamentos, palavras, sentimentos, omissões. Será que a incredulidade tem manchado a tua aliança? Será que essa nova aliança nesse cálice tem mudado a sua vida? Porque se eu amo a Jesus, minha vida não pode ser a mesma como eu estava preso no pecado. Por que eu ainda estou refém de pecados tão elementares de um início de uma caminhada? É porque eu não estou entendendo que eu tenho uma aliança e tem um poder na minha vida. Ah, perdão, mas o poder cabe a mim querer ativar. Orar. Então Deus, eu não quero mais isso. Deixa eu te falar como homem, como qualquer outro, com 27 anos, levando a sério, me convertendo. Eu cheguei uma hora que eu não aguentava mais, os meus amigos, colegas de trabalho. Estava começando essa parte, não era tão forte como hoje, as questões de mídia. Mas a gente recebia muita coisinha, muito videozinhos. E os homens sabem o que eu quero chegar. Era muita pornografia e eu estava me santificando.
orando pela Valéria, já não queria mais essa vida de pecado, tinha terminado um namoro de quase 4 anos, antes de eu conhecer a Jesus, e sabe o que eu pedi? Deus, me livra desse sistema podre de pornografia. Queridos, do dia para a noite, eu saí fora dos grupos, não chegava mais em mim a sujeira, eu decidi santificar os meus olhos, eu olhava as pessoas, principalmente as mulheres, daqui para cima, considerando que poderia ser minha irmã, minha mãe, uma filha minha num dia, eu comecei a semear boas coisas, eu comecei a criar o hábito de respeitar, e de fugir da aparência do mal, não só do mal, eu comecei a colocar freios na minha vida, eu parei de entrar em lugares que não condizem mais com o homem que tem uma nova aliança com o Senhor, mas isso envolve uma disciplina diária, envolve um desejo verdadeiro, e não só uma retórica, mas eu sou assim, Deus sabe que eu sou assim, Ele sabe que você é assim, e te dá uma nova condição, para ser um novo homem, uma nova mulher, pecados elementares que têm sujado a aliança, só que o que está dentro de um cálice pode mudar a tua vida, quando ele entra dentro do teu coração, quando não é só um gole de um suco de uva, se esse novo cálice, essa nova aliança deste cálice que você tomar hoje, entrar no teu coração, se você entender que a vida está no sangue, e tudo que Ele podia te dar, Ele já te deu, como disse o louvor, eu não vou te pedir nada, Senhor, nem precisa pedir, porque eu já tenho o Espírito Santo que é o poder, eu já tenho o teu sangue que é o perdão que eu preciso, agora eu tenho que querer agir, eu tenho que perdoar, querido, eu tenho que amar, sentir é outro departamento, eu tenho que tomar uma decisão hoje, nessa nova aliança, quando você permitir esse cálice entrar no teu coração, você começa a entender a brevidade da vida. Hoje tivemos uma pessoa querida, que Deus recolheu, inexplicavelmente, e essa brevidade tem que mudar a gente. A pandemia tinha que ter mudado muita gente aqui, uma forma simples, claro que continuando avançando, conquistando, vivendo coisas maravilhosas que essa vida propõe, porque isso é bênção de Deus sim, você conquistar e avançar, e viver bem, o fruto do teu trabalho, que você possa desfrutar com toda a força, mas a vida tinha que mudar de dimensão. Sabe que esse cálice faz dentro de nós uma vida mais simples e mais saudável. Sabe qual a grande loucura dessa vida? A gente busca a sua sofisticação para se alegrar na simplicidade. Acabei de vir de viagem numa serra, e sabe o que é o mais legal? Ver aquele campo, aquelas casinhas simples, os caras queimando um pinhão. Não era o hotel 20 estrelas, o jantar na melhor cantina do sul do Brasil, é estar com as pessoas que eu amo numa padaria, dividindo o que eu tenho. Essa nova aliança tem que mudar a nossa vida. Nela está proposto o perdão e o poder. Tem gente que queria outra coisa hoje. Hoje eu quero te apresentar a nova aliança. Sabe por quê? Tudo está dentro dela. Tudo. O perdão, a cura, a libertação, a ressurreição, a restauração, a restituição, a paz, o amor, a graça. Tudo. Feche os teus olhos, por favor. Pai, talvez aqui nesse cálice está o teu melhor, mas muitas vezes o nosso coração não está o nosso melhor. Às vezes é ingratidão, a reclamação, ressentimentos, mágoas, e é por isso que nós podemos entender agora que o teu filho, o apóstolo Paulo, fala na primeira carta aos Coríntios: muitos dormem, muitos estão enfermos, porque não tomam da forma digna essa nova aliança neste cálice, tomam com o coração cheio de bloqueios, e a vida que está na nova aliança não entra no nosso coração. Pai, essa nova aliança de Cristo, ela quebra a religiosidade, a história dos anos de conversão, as justificativas de todos os erros que nós cometemos e nos apoiamos ainda como vítimas de termos errado.
a distorção do diabo de colocar no nosso coração uma motivação errada, uma intencionalidade naquilo que é apenas conveniente a nós, mas não fala de morte, não fala de renúncia, não fala de uma disciplina a qualquer preço, ou seja, não fala de cruz, de realmente ter uma vida transformada, de humildade, e até de uma humilhação verdadeira, diante de tanta arrogância, de tanta soberba, de tanta dureza, de tanta incredulidade, de tanta avareza, tanto ego, tanto egoísmo, tanto culto do eu. Pai, que a gente nunca mais tome a aliança, esse cálice, dessa nova aliança de qualquer forma, mas considerando que o teu perdão e o teu poder foram liberados. E se até hoje nós não experimentamos o que Ele pode fazer, nessa noite nós queremos abrir a nossa verdade. Põe a mão no teu coração. Repita assim comigo: Espírito Santo, abre o meu entendimento da nova aliança e o que ela pode fazer na minha vida. Todo o poder e todo o perdão que está na obra de Cristo, eu quero receber. Por isso, eu confesso a incredulidade, a murmuração, os pensamentos, as palavras, os sentimentos, tudo que se opõe à rendição verdadeira. Uma verdadeira aliança precisa de um coração verdadeiro. Se a minha motivação e as minhas intenções foram a partir do eu peço perdão. Nessa noite, eu peço a tua ajuda. Eu abro a minha vida e confesso: Jesus Cristo, Tu és, a partir de hoje, o meu único Salvador, mas o meu único Senhor. Eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos e eu peço perdão por resistir à Tua autoridade, o Teu governo. Coloca a mão na tua mente, na tua cabeça, simbolizando a tua mente. Repete assim: Espírito Santo, as minhas limitações não impedem o Teu agir. Por isso, eu apresento os meus pensamentos, a essência da minha vida, para que o Senhor interfira com Tua graça, com Teu perdão, com a Tua paz, com Teu poder, com Teu amor. Eu quero me converter na minha mente e no meu coração. Que os meus pensamentos sejam impactados pelo Teu poder e pelo Teu perdão. Levante a tua mão. Espírito Santo, eu oro por todos que estão com as mãos levantadas aqui agora, Senhor. Eu peço que estas mãos sejam alvo da Tua interferência, da Tua intervenção, do Teu poder. Que tudo que representa um peso, uma dor, uma tristeza, um anseio, uma marca, algo que ainda seja uma incapacitação dos Teus filhos, seja emocional, seja espiritual, seja física, algo que represente agora uma enfermidade, uma compulsão, um vício, uma estrutura intransponível aos olhos naturais, como medos e fobias, tudo que representa uma oposição ao Teu governo, eu apresento estas mãos como uma extensão daquilo que pode ser o Teu poder e será. Eu apresento agora e peço, Espírito de Deus, no entendimento dessa nova aliança, onde todo o poder foi liberado, assim como o perdão que declaramos aqui neste lugar. Eu peço que estas mãos sejam alvo dessa intervenção. Todos que nos acompanham também, repita comigo: nas minhas mãos eu recebo o poder do Senhor. Coloca a mão naquilo que representa uma oposição, que representa uma dor, uma fobia, uma dificuldade, uma tristeza, uma enfermidade, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que a transferência de poder venha, para que essas vidas sejam curadas, para tudo que representa uma dor, uma incapacitação, um medo, uma paralisia, uma condição ainda que limita as pessoas, caia por terra. Nós denunciamos agora toda a paralisia que impede o Teu poder. Declaramos agora, Senhor, cura, a libertação, a remissão, tudo aquilo que, Senhor, o Senhor
conquistou na cruz. Eu chamo as tuas promessas, seja repreendido todo espírito maligno, toda legalidade seja desfeita pelo sangue do Cordeiro. Que nessa noite você receba renovo, que nessa noite o amor de Deus transpasse o teu coração, que a tua vida se torne mais leve, que a tua alma seja curada, que as tua vida, as suas atitudes sejam renovadas, que os teus pensamentos passem agora pelo filtro do Espírito Santo. Todo peso, toda opressão, toda paralisia, toda angústia, toda enfermidade seja tirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura, receba liberdade, receba poder, receba o perdão do Senhor na tua vida. Em o nome de Jesus, levanta suas mãos e diga: nessa noite eu recebo a providência, o poder e o perdão do Senhor. Nessa nova aliança eu tomo posse das promessas na minha vida. Eu entrego os meus caminhos para que o Senhor venha direcionar e a tua vontade seja feita na minha vida. Eu recebo o teu poder, eu recebo o teu perdão. Em nome de Jesus, aprova aquele que é santo. Receba renovo, você que estava opresso. Receba cura, você que estava enfermo. Receba direção, você que estava perdido. Receba renovo nas suas emoções, você que estava abatido. Comece a experimentar. Comece a experimentar. Põe a mão na situação, na circunstância. Comece a profetizar. Eu recebo dessa presença. Eu recebo desse novo cálice da minha vida. Você que está em casa da mesma forma e comece a testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Aqui, das pessoas que você convive, na sua casa, no seu trabalho, na sua rede social, na célula. Comece a testemunhar, porque eu chamo sobre as nossas vidas nessa estação todo o poder, todo o perdão, tudo aquilo que é nessa nova aliança proposta por Cristo. E não ficará nenhuma resistência, nenhuma paralisia, nenhuma estrutura de incredulidade, porque é tempo de uma ativação sobrenatural, e é isso que nos capacita e nos reveste. Vamos adorar o Senhor que é santo. Que se une a ti, Senhor, um Espírito é contigo, um Espírito é contigo. E quem se une a ti, Senhor, um Espírito é contigo, um Espírito é contigo. E eu me uni a ti, Senhor, e sou um contigo. E eu me uni a ti, Senhor. Corações que estavam entupidos de preocupação, de peso, de pecados, de mágoas, ressentimentos. Enquanto você está adorando, o Senhor está limpando o teu coração, tirando isso, para fazer fluir vida novamente. Áreas que não serão mais pesadas, circunstâncias que te oprimiam não vão mais te paralisar. Enquanto você começa a adorar o Senhor, você prepara agora o teu coração para receber o que está no cálice. E você não vai mais tomar uma santa ceia achando que é apenas um rito, sentindo gosto, mas sentindo poder. Eu chamo o poder e a virtude do Espírito Santo em cada cálice, em cada pão. Isso vem para a tua vida hoje. Cai por terra anos e anos e anos de religiosidade. Cai por terra agora o período
período difícil que você enfrentou. Cai por terra agora toda mentira que te paralisava. Cai por terra agora todo engano que estava distorcendo os seus caminhos. Cai por terra agora toda limitação à tua fé. Cai por terra agora todo espírito que te comandava. Aqui, tu és para sempre bem-vindo. Mostra tua glória e teu poder, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu os pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o meu caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e alcancei. Só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei a tal ponto que não puderam se levantar. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste àqueles que se levantaram contra mim. O caminho do Senhor é perfeito. A lâmpada do Senhor ilumina as nossas vidas. Eu declaro a força e o renovo do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário seja ativado nesse ambiente, seja ativado na tua vida, seja transferido poder para a tua vida hoje.
hoje. Tudo aquilo que era uma mente pesada, que era um corpo pesado, é quebrado hoje. Há um tempo que Deus preparou para renovar o teu coração. Hoje essa Santa Ceia não entra de forma natural, mas hoje você se alimenta do poder e da presença do próprio Senhor. Há um renovo para a tua vida e o Senhor retesa o arco dele novamente. Esse quinto mês o Senhor começa a fazer obra maravilhosa. Tu és pra sempre bem-vindo. Mostra tua glória e teu poder. Minha nova aliança. Espírito Santo. Prepara o teu cálice, prepara o teu pão aí. Uma nova aliança. Talvez você já caminhe com Jesus, mas não esse entendimento. Eu tenho uma nova aliança. Se você quer levar essa nova aliança a sério, você precisa desenvolver um novo coração. Um coração de acordo com o Evangelho, com a Bíblia, de acordo com o ensinamento de Cristo. Você tem que pegar a tua filosofia pessoal e colocar de lado e colocar a filosofia de Jesus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7. Essa vai ter que ser a tua filosofia de vida. É quando Jesus fala, eu porém vos digo, ou seja, ele sobe a régua para você ser um cidadão do céu na terra. E essa é a mudança. Essa nova aliança é o perdão e o poder de Deus através da obra do Filho amado. Não é de qualquer maneira. E é uma lição de casa saindo daqui. Porque se eu estou recebendo um enchimento de perdão e poder, eu tenho que resolver a minha vida. Eu não tenho que esperar ficar capenga mais um mês para voltar aqui na Santa Ceia e me renovar, não. Posso celebrar isso em todos os dias da minha vida. Eu dependo do Senhor, por isso vem sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, que haja o poder, que haja graça, que haja uma experiência sobrenatural nessa noite. Se você pode pegar o teu cálice e já ir se preparando, pastora, vem. Solta a tampinha que vai ter um pãozinho aí dentro, tá? Opa! Você que está em casa também, prepara. Nós cremos na presença do próprio Senhor, nos símbolos que estamos estabelecendo, que nós cremos que isso nos conecta, amém? Que nós acreditamos nessa aliança que é nessa Santa Ceia. Então o símbolo é abençoado pelo Senhor. Está aqui o pão? Todo mundo já pegou seu pedaço de pão? Prepara aí teu pedaço de pão, queridos. Pai Celestial, nós te agradecemos. E reconhecendo o que Jesus fez por nós, também avaliando o nosso coração. Tudo aquilo que nós colocamos diante da tua presença, Pai. As dificuldades, as limitações, os erros, os pecados. Que isso caia por terra, Senhor. Nessa noite nós queremos apresentar o corpo que foi partido naquele momento. Que faça sentido tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Que valha a pena. Que possamos entender a unidade verdadeira que vem do Teu Espírito. Não circunstancial, não por conveniências, mas a unidade verdadeira. Pega do pedaço do pão, levanta agora e diz assim: Senhor, eu me conecto na unidade do corpo, do teu corpo partido por nós. Nessa noite eu reconheço a minha missão de gerar unidade em todos os ambientes que eu pertenço. Em memória de Cristo Jesus, podeis comer do pão. Da mesma maneira, prepara o cálice. A nova aliança.
a nova aliança no teu cálice, Senhor. Em memória de Cristo Jesus, tudo que está proposto na vida, através do poder e perdão que foram liberados, nós recebemos nessa noite. Repete assim: nessa noite eu recebo toda a virtude que Jesus liberou na nova aliança, neste cálice. Pode tomar do cálice em memória de Cristo. Seja ativado na tua vida todas as promessas, essa nova estação, essa nova disposição e a responsabilidade de ser um instrumento do poder e perdão. Pode aplaudir, dar glória a Deus aí. Tu és pra sempre bem-vindo. Mostra a tua glória e teu poder, Espírito Santo. Espírito Santo, estás aqui. Tu és pra sempre bem-vindo. Mostra a tua glória e teu poder, Espírito Santo. Teu vento sopra, teu fogo queima, e o teu Espírito incendeia Levante as mãos. minha vida. Espírito Santo, existe muito mais que o Senhor quer ministrar aqui. E eu peço, continua a fazer essa obra maravilhosa. No retorno agora para os lares, para aqueles que estão acompanhando online, todos sejam abençoados. Pai, eu peço que essa ativação venha de maneira abundante. E que a gente possa entender e viver o novo padrão que o Senhor nos chama como filhos desta aliança, dessa nova aliança em teu sangue. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida. E tudo que ainda falta, as peças do teu quebra-cabeça, sejam liberados a partir dessa noite, nessa nova aliança. Grandes mudanças e movimentos de reconciliação, de restauração, de restituição, de ressurreição, de cura, libertação e multiplicação. Eu declaro as promessas que estão preparadas nessa estação, sendo ativadas e liberadas em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom.